Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Quem vos fala é a irmã Daiane Sena aqui do Paraná. Estarei compartilhando mais uma experiência e revelação da parte de Deus, assim como o apóstolo Paulo disse: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. 2 Coríntios 12, versículos 1 a 2. Estando eu em oração, quando tive esta experiência, e o Senhor Deus disse: você verá o que acontece quando o cristão recebe novos níveis de unção no mundo espiritual, e como Satanás e os demônios passam a enxergar este cristão. Então os meus olhos espirituais se abriram, e vi um cristão, e este cristão começou a brilhar. Uma luz envolveu todo o seu corpo do alto da cabeça à planta dos pés, e dessa luz saíam faíscas como se fossem eletricidade. E este é o primeiro nível da unção. Mas lembre-se, Deus só vai confiar a você a unção quando Ele puder confiar em você. Isaías 10 versículo 27. E acontecerá naquele dia, que a sua carga será tirada do seu ombro, e o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. E o Senhor Deus disse: continue olhando. Então observei que o cristão começou a se encurvar. Ele parecia estar cansado. E Deus disse: ele está sendo provado e testado, e se ele aguentar todo o processo sem murmurar, ele receberá uma nova unção. Então aquele cristão ficou bem encurvado como se carregasse um peso nas costas. Mas de repente, uma luz saiu de dentro dele e explodiu à sua volta como fogos de artifício quando explodem no ar. Então a postura dele ficou reta novamente, e vi que ele ficou mais forte no mundo espiritual, e um fogo azul o revestiu por inteiro, e o cristão parecia uma tocha humana, e ele passou para o segundo nível da unção. Salmos 104 versículo 4. Faz dos teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. E o Senhor Deus disse: continue olhando. Então olhei, e vi que o cristão começou a se encurvar novamente, só que agora bem mais devagar. E Deus disse: ele está sendo testado e lapidado, assim como a prata é purificada pelo fogo, o cristão também será, e a cada teste que ele passa, ele cresce espiritualmente até ao ponto que uma nova unção será derramada sobre ele. Salmos 66, versículo 10 a 11 diz: pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata, fizeste-nos cair numa armadilha, e sobre nossas costas puseste fardos. Então o cristão ficou todo curvado por causa do peso das lutas e provações, e dessa vez permaneceu mais tempo assim. E aconteceu que aquela chama de fogo azul em volta do seu corpo aumentou grandemente, e de repente, o cristão recebeu uma nova unção. Ele não parecia mais uma tocha humana, mas sim uma grande fogueira no mundo espiritual, e a luz que emanava dele iluminava quilômetros, e o seu cabelo ficou branco, e o fogo azul que estava sobre ele ficou branco também. Este é o terceiro nível da unção. Apocalipse 1, versículos 14 a 15 fala sobre Jesus dizendo: e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E o Senhor Deus disse: e é assim que Satanás e os demônios enxergam o cristão no mundo espiritual. Os demônios veem de longe um cristão que é ungido, pois o fogo do Espírito Santo está sobre o cristão verdadeiro, mas são poucos os cristãos que conseguem chegar nesses níveis. Mas nós, como servos de Deus, sabemos que existe o mundo espiritual, onde lutamos constantemente contra os poderes espirituais da maldade. Efésios 6:12. O nosso adversário é o próprio Satanás e seus súditos. É por isso que Satanás tem usado várias ferramentas para impedir que o cristão seja ungido. Um cristão ungido e cheio do Espírito Santo é uma ameaça para o inferno, mas Deus sempre levantará homens e mulheres que tenham coragem para fazerem a diferença na terra, realizando a vontade de Deus e impactando o mundo espiritual e todos à sua volta. E Jesus Cristo disse: em verdade vos digo, aquele que crê em mim, este também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. João 14 versículo 12.
Eu estava orando de joelhos quando voltei dessa experiência que estou relatando, mas a presença de Deus estava tão forte sobre mim, que eu não conseguia me levantar. Tive que esperar alguns minutos para poder me movimentar. Foi simplesmente maravilhoso, espetacular, lindo, puro, e é até difícil de descrever em palavras humanas algo tão poderoso como a unção. Uma observação: eu vi somente 3 níveis da unção, pode ser que sejam mais, mas o Senhor Deus só me mostrou 3. Naquele tempo falou Jesus dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Mateus 11 versículo 25. Quem tem ouvidos para ouvir que ouça. Não existe transferência de unção, não existe. A unção é individual, assim como a salvação. A unção que vem de Deus, ela só vem através de uma vida de renúncia, de intimidade com o Espírito Santo, de obediência, santificação, oração e jejum. Se não houver isso, tenha cuidado e discernimento, pois não será uma unção do Espírito Santo. 1 Pedro 1, versículo 15 a 16 diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos porque eu sou santo. E termino dizendo: no mundo espiritual, não podemos perder a nossa identidade. A palavra de Deus diz que somos separados. João 15 versículo 19 diz: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Por isso que em Gálatas 2 versículo 20 diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E em 2 Coríntios 3 versículo 3 diz: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Mas como está escrito: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2 versículo 9. Deus abençoe. Shalom.